Olá, pessoal! No término do canto 14, que corresponde ao término do nosso último episódio, estávamos acompanhando uma conversa entre Odisseu e o porqueiro Eumeu, na cabana deste último. E eles, depois de Odisseu contar mais uma história mirabolante, ambos dormem. Aí, no começo do canto 15, a cena é cortada e se transfere para Esparta, onde a deusa Palas Atena havia ido para incentivar o jovem Telêmaco a voltar a Ítaca. E diz ela ao jovem que ele já está muito tempo distante da pátria, enquanto os pretendentes estão lá dilapidando os seus bens, e que, portanto, está na hora de retornar. Diz também que o pai e os irmãos da casta Penélope, da sensata Penélope, estão incentivando-a a que se case com um dos pretendentes, com Erímaco, porque ele é, dentre todos, o que está oferecendo um dote maior, que por sinal ele havia acabado de aumentar esse dote. E diz a deusa para Telêmaco: vá logo, porque vai que Penélope resolva pelas núpcias com Erímaco e leve de seu palácio alguns bens. Telêmaco acorda então Pisístrato. Acho que vocês se lembram que ele está o tempo todo acompanhado pelo filho de Nestor, Pisístrato. Pisístrato dormia, mas Telêmaco não, porque ele estava preocupado com o paradeiro do pai. E é nesse momento que a Palas esteve com ele e que o orientou. Então ele acorda o amigo e diz que está na hora de partir. E aí Pisístrato conversa com ele e diz: sim, concordo, mas estamos no meio da noite. Deixe que a aurora, desponte e aí vamos despedir da forma como é devida dos nossos anfitriões, e você precisa receber os presentes devidos de Menelau, e assim partimos. E Telêmaco concorda. Quando Telêmaco chega junto a Menelau e diz que precisa partir, Menelau concorda e faz algumas observações que eu acho que é importante repetir para vocês sobre as leis que regem a hospitalidade. Telêmaco: não serei eu a reter-te aqui por mais tempo, se desejas regressar. Censuro antes o homem que, como anfitrião, ama os hóspedes em demasia, ou então, em demasia, os odeia, pois o melhor em tudo é a moderação. Fica igualmente mal incitar a partir um hóspede que não quer regressar, como reter quem deseja partir. E então chega a hora dos presentes, porque vocês se lembram que, além de tudo, aquele que hospeda precisa presentear o hóspede em sua partida. E Telêmaco reúne realmente peças importantes para dar a Telêmaco, entre elas uma taça inteira de prata maciça, mas talhada a ouro, e que fora feita por Hefesto. Enquanto isso, Helena traz para o jovem um peplo, um vestido, uma vestimenta ricamente bordada e tecida por ela própria, Helena, e diz a Telêmaco: esta veste, Telêmaco, é para a tua noiva, quando o dia do teu casamento chegar, para que ela use nesse dia feliz. Enfim, chega a hora da partida. E quando eles estão na iminência de partir, acontece um prodígio. Uma águia, a ave de Zeus, voa à direita deles e agarra um ganso e levanta voo com ele. E Pisístrato se dirige a Menelau e pergunta: o que me diz, Menelau? Porque de fato trata-se de um prodígio.
Será ele enviado por Zeus para você ou para nós? Neste momento, Helena toma a palavra e diz que ela própria interpretará o agouro, inspirada pelos deuses imortais. E diz que ele significa que Odisseu voltará, se é que ainda não voltou, e se vingará dos pretendentes. Assim eles partem, dormem no caminho na cidade de Feras, hospedados por Diócles, e partem no dia seguinte em direção a Pilos. Quando estão chegando em Pilos, Telêmaco diz ao amigo Pisístrato: olha, não vou chegar nem até o palácio de Nestor, porque senão ele me fará atrasar na viagem e eu preciso chegar rápido a Ítaca. E Pisístrato concorda e fala: sim, vá rápido, porque se meu pai souber que você está por aqui, ele vai querer levá-lo ao palácio, oferecer hospitalidade, então é bom que você parta. Nesse momento surge um adivinho chamado Teoclímeno, que pede asilo a Telêmaco. Ele está exilado de Argos por ter cometido lá um homicídio. E ele descende de outro famoso adivinho do mito chamado Melampo, que havia habitado em Pilos. Claro que Telêmaco, Teoclímeno na condição de suplicante, claro que Telêmaco o atenderá. E ele embarca com o jovem em sua nau rumo a Ítaca. Então Odisseu resolve testar os dons de hospitalidade do porqueiro e diz que no dia seguinte irá à cidade, irá até o palácio para ver se os pretendentes o receberão, o alimentarão. Ele cogita até a procurar Penélope para dar notícias de Odisseu. E diz que se os pretendentes de repente o acolherem, ele pode servi-los durante os banquetes, porque graças a Hermes, ele no quesito de servir o outro, ele é muito bom, ele é até imbatível. E Eumeu diz que não, de jeito nenhum, que ele pode ficar até voltar Telêmaco, que Telêmaco iria fazer questão de dar a ele capa, manto e os meios dele ir para onde o coração dele mandasse, que não teria nenhum problema, que tanto ele quanto os seus outros companheiros tinham prazer na presença dele ali. Odisseu pergunta então a respeito de seus pais, quer dizer, dos pais do rei de Ítaca, de Odisseu. E o porqueiro conta que Laertes anda muito triste e afastado de tudo no campo. Qual o motivo da tristeza? Primeiro, o desaparecimento do filho. E segundo, a morte da esposa querida. E por que Anticleia morreu? Morreu de tristeza pelo desaparecimento do filho. Eumeu conta que ele gostava muito de Anticleia, porque ele, na verdade, fora criado por ela, muito próximo de uma irmã, da irmã mais nova de Odisseu, que era mais ou menos da mesma idade que ele. Aí Odisseu diz: puxa, mas você deve ter chegado então muito novo a Ítaca. Você foi vendido ao velho Laertes quando era ainda muito criança. O que aconteceu? Foi a terra em que você morava invadida e você se tornou escravo? O que acontece? E aí Eumeu passa a contar a sua história. Ele conta que nasceu numa ilha chamada Síria e era filho de Citésio. E que eles tinham no palácio uma serva que era fenícia, que por sua vez havia sido vendida ao rei, o pai de Eumeu, por piratas táfios. Muito bem, nessa época chegam comerciantes fenícios e que seduzem essa serva. Ela conta quem era seu pai na cidade de Sidom. E esses comerciantes dizem que o pai dela ainda vive e continua muito rico. E que se ela quisesse, quando eles partissem,
após terem feito todas as transações comerciais devidas, eles poderiam levá-la consigo. E ela fica muito encantada com essa ideia e diz o seguinte: olha, então a partir desse momento vocês não conversam mais comigo, para que os meus donos não desconfiem. E eu levarei comigo o que eu conseguir. E digo mais, eu cuido de uma criança que é o filho dos reis. Vou levá-la comigo em pagamento a essa viagem que vocês me proporcionarão de volta ao lar. Aí vocês podem pegar essa criança, que era Eumeu, e vendê-la. E isso, gente, é feito. Olhem só, a escrava fenícia leva Eumeu pequenininho até o barco dos fenícios. Eles partem em alto mar, só que no meio da viagem, a serva morre de uma hora para outra e Eumeu fica sozinho. E eles acabam aportando em Ítaca, que é quando os fenícios, os comerciantes, vendem a criança, Eumeu, a Laertes, pai de Odisseu. E é assim que o porqueiro se torna servo de Laertes, mas fora criado por Anticleia, a mãe de Odisseu, com todo o carinho. Por isso ele a estimava muito. Nisso, gente, Telêmaco chega a Ítaca e ele diz a seus companheiros que irá primeiro ao campo visitar o porqueiro Eumeu, porque Palas Atena havia orientado Telêmaco nesse sentido. E pede para que os companheiros vão para a cidade e que quando ele voltar à cidade, ele oferecerá a todos um banquete em comemoração à viagem bem-sucedida deles. E Telêmaco vai em direção à casa de Eumeu e os cachorros notam a presença dele e fazem festa. Odisseu percebe e diz para o porqueiro que está chegando alguém que deve ser próximo, por conta da reação dos cães. E quando o porqueiro vê Telêmaco, ele fica numa alegria, porque ele já o considerava morto, pois sabia das intenções dos pretendentes com relação a ele. Eles se abraçam, se festejam e Telêmaco percebe o estrangeiro e pergunta quem ele é. Gente, esqueci um detalhe. E o nosso vidente Teoclímeno? O que acontece com ele? Quando eles chegaram, ele pergunta para Telêmaco: e eu, para onde devo ir? Telêmaco diz que em condições normais ele o receberia em seu palácio, mas que a coisa lá não está muito boa. E como ele vai demorar para chegar, ele sugere que ele procure Eurímaco, um dos pretendentes. Só que nesse momento, um gavião voa e estraçalha uma pomba, voa à direita, sempre à direita, que é um bom sinal. E o vidente chama Telêmaco do lado e diz que isso significa que a estirpe de Odisseu sempre reinará em Ítaca. Telêmaco, tocado com a interpretação do fenômeno, pede para um amigo dele, não mais Eurímaco, um pretendente, né? Mas que um amigo dele que estava ali com eles, que hospede o vidente até que ele volte ao palácio. Telêmaco pergunta então quem é o ancião, quem é o estrangeiro. E aí o porqueiro faz um resumo da longa história da vida do suposto estrangeiro. E ele diz que em outros tempos também o acolheria no palácio, mas que o palácio está cheio de pretendentes que não o receberiam bem, que poderiam fazer alguma desfeita a ele e isso morderia seu coração. Que, portanto, ele deve continuar na casa do porqueiro, mas ele lhe mandará mantos, sandálias e mais, mandará também provisões para Eumeu, para que o fato de receber aquele hóspede não dê nenhum ônus ao porqueiro. Então, Odisseu pergunta a Telêmaco: afinal, o que está acontecendo em seu palácio? E Telêmaco faz um resumo da questão dos pretendentes. E Odisseu diz a ele: mas você aguenta isso de bom grado
Ou o que acontece? Porque vou dizer uma coisa, se eu fosse o filho de Odisseu, ou se fosse o próprio Odisseu, eu chegaria nesse palácio exterminando esses pretendentes, porque é muito aviltante o que ele está fazendo com você, diz o Odisseu para o filho. E ele diz que se o caso fosse que os pretendentes eram em muito maior número e ele não desse conta, que ele preferia morrer massacrado no próprio palácio do que aguentar coisas dessa natureza. Quer dizer, nesse momento, Odisseu também já vai se investindo do próprio papel, porque isso já mexe, né, com o brio, com o ânimo do herói. Após essa conversa, Telêmaco manda o porqueiro ir meio que em silêncio, sem ser muito percebido, até o palácio para contar em segredo para sua mãe que ele voltara, estava são e salvo. Mal Eumeu sai, Palas Atena aparece na figura de uma bela e alta mulher, e aqui acontece uma cena que eu imagino que é bem significativa, porque o poeta comenta que só Odisseu percebe a deusa, mesmo ela na forma de uma bela e alta mulher, mas que o jovem Telêmaco não a vê. E ele comenta porque não são todos os mortais que conseguem entender as aparições divinas. Só que os cães conseguem. É muito interessante porque quando aquela figura majestosa feminina surge, os cães, não que eles latam, mas eles ficam assim, eu não sei bem o som que eles fazem, mas de medo, de apreensão, e lentamente se dirigem para o lado oposto da habitação. Então acho significativo essas duas coisas. Nem todo mortal consegue perceber quando um Deus surge, mesmo que disfarçado no mortal. Por outro lado, os cães têm a sensibilidade suficiente para saber que ali algo que não é da ordem do cotidiano está acontecendo, e é algo que assombra, porque eles se assustam. Então a deusa destransforma Odisseu e diz a ele que é o momento dele se revelar ao filho. E ele entra, né, na sua nova forma, ou quer dizer, na sua antiga forma e verdadeira, ainda acrescido de algum tempero da deusa, porque vocês se lembram que ela sempre o torna mais alto, mais bonito, mais luminoso, tanto que o filho, quando vê, acredita estar na presença de um Deus e diz a ele: qual Deus você é? Porque eu quero honrá-lo com toda a minha piedade, que não me venha fazer algum mal. Quer dizer, o filho confunde o pai com uma divindade, coisas da deusa Palas Atena com Odisseu que vocês já conhecem. Mas aí Odisseu diz: não, não sou um deus, eu sou seu pai. E aí há uma belíssima cena de reconhecimento entre os dois, porque é claro que ambos é tomado de grande emoção, se abraçam e choram, choram, choram e choram. Depois de muito chorarem, eles sentam e Odisseu quer saber quem são e quantos são os pretendentes. E se Telêmaco acha que eles dariam conta, quem são os servos que são fiéis, quem não são. Enfim, partem para uma conversa prática sobre o que viria depois. E Telêmaco diz que acha impossível eles conseguirem vencer os pretendentes, porque eles são inúmeros. E ele fala quem são, dá nomes e tal. Só que aí Odisseu responde: não sei, porque temos deuses do nosso lado, Palas Atena e Zeus. Não é pouca coisa, então há esperança. Odisseu orienta o filho no seguinte sentido: primeiro, ele deve sustentar firme o seu ânimo ao ver o pai ser maltratado pelos pretendentes, que vão pensar que ele é um mendigo. Segundo, que ele deve retirar todas as armas do salão e que quando os pretendentes
perceberem que as armas foram retiradas e questionarem Telêmaco, ele deve suavemente responder assim: não, sabe o que é? As armas estavam muito sujas e precisavam ser limpadas. E mais, eu temo que, ao beberem muito vinho, que vocês possam se machucar com elas. E assim ficaria tudo bem. Mas que era para Telêmaco deixar na sala 2 espadas, 2 lanças e 2 escudos, para ambos. O mais importante, que ninguém, absolutamente ninguém, deveria saber que Odisseu havia voltado. Nem o próprio porqueiro Eumeu, nem Penélope, que esse efeito seria muito importante, o desconhecimento da volta do herói. Enquanto isso, chega até a Penélope, através do arauto, a notícia de que os pretendentes estavam planejando a morte do filho. E Penélope resolve aparecer para os pretendentes e fala muito duramente com eles, sobretudo com Antínoe. E diz que no passado, o próprio Odisseu salvara o pai de Antínoe. E como agora ele tinha coragem de estar dentro do palácio de Odisseu, dilapidando seus bens, desejando a sua esposa e planejando a morte do filho. E aí Eurímaco entra para colocar panos quentes e garante a ela que Telêmaco estava muito seguro, que ninguém pretendia matá-lo. Mas no fundo, comenta o poeta, era essa sim a intenção deles. Dito isso, a sensata e casta Penélope sobe para os seus aposentos e Eumeu volta para o seu casebre. Palas Atena usa a mesma vara e novamente transforma Odisseu no velho suplicante. E assim terminamos o canto 16 e mais um episódio. Vejamos o que vai acontecer no próximo. Será que Odisseu dará conta de estar entre os pretendentes sem se revelar? Aguentar tudo que terá de aguentar desses intrusos? Veremos. Aguardem. Até lá. Obrigada.